Olá, o nosso Agro Pantanal deste domingo já está no ar com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. O governo de Mato Grosso entregou veículos, equipamentos e também máquinas para fomentar a agricultura familiar no estado. O objetivo é beneficiar diretamente associações, aldeias e comunidades de 70 municípios. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo como foi. Mas antes, nós vamos aos outros destaques da edição de hoje. Produtoras e trabalhadoras rurais, zootecnistas, médicas veterinárias, agrônomas. Neste mês da mulher teremos reportagem em homenagem a elas. Período de quaresma combina com o tempo de comer peixe. Nos últimos dias, a procura por esse tipo de proteína aumentou bastante aqui no Mercado do Porto, em Cuiabá. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. No Papo com Café de hoje, eu vou conversar com a guia de turismo Camila Morim. Vamos conversar com ela sobre o turismo rural da região de Chapada dos Guimarães. Então vamos à nossa primeira reportagem, porque prefeitos de 70 municípios de Mato Grosso estiveram em Várzea Grande para a solenidade de entrega de implementos e máquinas agrícolas. Entre os objetivos está o de solucionar um problema antigo dos produtores de leite, que é a falta de armazenamento. Todos os detalhes agora na reportagem de Daniel Santos. Aquela vinda a Cuiabá que prefeitos, vices e secretários gostam de incluir na agenda. Não só para pedir uma ajuda e outra, mas para receber. Lá no município de Novo São Joaquim temos aproximadamente 1.000 pequenos produtores. Temos um trabalho intenso junto ao pequeno produtor, na construção de represas, de açude, de calcário, de gradiação de terra, de plantação de milho, de silagem. Atendemos esse ano 2022 mais de 500 pequenos produtores no nosso município. Então esse trator com certeza vai ser de extrema importância. Ficamos muito alegres e felizes de aqui estar recebendo mais esse equipamento para o nosso município. Aqui estão gestores de todas as regiões do estado, lideranças de municípios que receberam investimentos de 18 milhões e 400 mil reais em máquinas, caminhões e esses resfriadores de leite. Por falar em leite, a estimativa da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é que Mato Grosso produza 2,5 milhões de litros de leite por dia, nesse período de chuvas, e mais de 1.700.000 litros na época da seca. Hoje, são mais de 30 mil produtores de leite e 90% de toda essa produção vem da agricultura familiar, que enfrenta um problema que não é de hoje: dificuldades no armazenamento de toda essa produção na bacia leiteira. 60% do leite industrializado no nosso país também vem da agricultura familiar. De acordo com o último censo agropecuário, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes. O objetivo é oferecer equipamentos de plantio, desenvolvimento, colheita e manejo na agricultura familiar. A gente lançou o social, junto com a agricultura familiar, lançou a feira do produtor rural. Uma vez por mês na praça pública. É um projeto que está estendendo, está dando resultado, e também um abatedouro de frango, ração, fábrica de ração. A gente vai colocar junto com a Copemar, vai entregar também a fábrica de ração amanhã. Ao longo desses 4 anos foi o maior investimento da história que nós fizemos. Quase 400 milhões de reais foram investidos na compra de maquinários, equipamentos, implementos, calcário. Uma série de produtos foram levados aos 4 cantos de Mato Grosso para beneficiar as pessoas que vivem na atividade da agricultura familiar. O Brasil deve produzir uma safra recorde de grãos neste ano, com destaque para a soja. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos ver tudo agora na reportagem da TV Brasil. Segundo o levantamento, a safra deste ano deve superar 309 milhões de toneladas de grãos. Quase metade desse volume será resultado da produção de soja, que deve alcançar 151 milhões de toneladas, 20% a mais que na safra anterior. A gente pode fazer um destaque para a soja,
com um incremento de 25,9 milhões de toneladas, e o milho, com 11,5 milhões de toneladas. O setor exportou 2.280.000 toneladas. As exportações seguem em ritmo acelerado. A demanda chinesa e a safra recorde, em conjunto com a quebra da safra argentina, influencia a maior procura pelo produto brasileiro. O estudo também revela que o algodão, que já foi semeado, registrou aumento de 4% na área plantada, atingindo 1.660.000 hectares. E o nosso Agro Pantanal vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, eu volto já com muito mais. Produtoras e trabalhadoras rurais, zootecnistas, médicas veterinárias e agrônomas. As mulheres têm feito muito a diferença na produção sustentável de alimentos. Um trabalho que une campo e cidade, com dedicação, competência e muito amor pelo nosso país. Neste mês das mulheres, o Agro Pantanal mostra uma matéria especial produzida pelo sistema CNA-Senar. Vamos conferir. Quem disse que as mulheres não podem operar máquinas agrícolas, que elas não podem estar no comando das propriedades rurais? Pois elas desempenham com excelência as mais diversas funções no agro brasileiro. São técnicas de campo, administradoras, engenheiras e, claro, produtoras rurais. Todas com o objetivo de melhorar a vida da família e a produção de alimentos. Ângela é mãe de uma moça de 24 anos e um rapaz de 19. Nascida no sul do país, conheceu o marido ainda na juventude e logo depois de se formar em engenharia mecânica, se mudou para o estado de Goiás, onde a família se dedicou à produção de grãos. No começo, tudo ficava sob os cuidados do marido e do cunhado. Depois, a sociedade se desfez e ela começou a tocar os negócios. Assumiu o departamento financeiro da fazenda. Eu vejo a mulher num papel muito importante no agro, porque antes, até bem pouco tempo atrás, a mulher sempre participou do agro, mas sempre ficava no backstage, nunca era vista. Outra mulher forte que se destaca no campo é a pecuarista Melissa Freitas. Ela representa a 5ª geração de criadoras de gado de corte em Sinop, no Mato Grosso, e faz a diferença com um olhar que, para ela, só as mulheres têm. As mulheres têm muito a contribuir com esse olhar mais humanizado, mais detalhista. Nós sempre gostamos de nos aperfeiçoar cada vez mais, de desenvolver um trabalho minucioso, focado na gestão de pessoas, também na gestão de processos e financeiro. Jaqueline, que também é pecuarista, assumiu o protagonismo na propriedade da família, em Apuí, no Amazonas. É uma honra para mim poder participar e contribuir um pouquinho para dar visibilidade para essas mulheres que estão na linha de frente, que estão comandando, né, os seus imóveis rurais, que estão trabalhando, que estão colocando comida na mesa de todos nós, cidadãos brasileiros. E a importância das mulheres para o agro não está apenas dentro das propriedades rurais. Elas também estão se destacando em entidades sindicais, representando agricultores e pecuaristas. Stephanie é vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas e faz parte da diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. Recentemente assumiu a presidência da Comissão Nacional de Mulheres, do Agro da CNA, que tem como objetivo ampliar a presença feminina no sistema sindical e fortalecer lideranças para debater os grandes temas nacionais. A engenheira agrônoma também participou, em 2016, do programa CNA Jovem. Com uma carreira robusta, Stephanie acredita que as mulheres são fundamentais para o agronegócio. A mulher tem um perfil de ser uma pessoa mais detalhista, organizada, uma pessoa que tem uma visão gerencial muito diferente.
Então, e que agrega muito valor dentro da produção rural e que é necessário. A gente passou a enxergar no mundo rural as propriedades como grandes empresas rurais, precisando de gestão, precisando que fossem geridas. E a mulher se encaixou muito bem nesse papel. Teodora também assumiu o papel de liderança no campo. Filha de imigrantes holandeses, ela tomou as rédeas da vida e dos negócios ainda jovem. Vinda de uma família de produtores de soja, milho e cevada no Rio Grande do Sul, Teodora foi além. Se tornou dirigente sindical e chegou a ser prefeita no município onde cresceu, a cidade gaúcha de Não Me Toque. No agro, a gente tem se destacado principalmente na produção de grãos, focando na qualidade da produtividade e tentando, logicamente, conquistar o espaço nesse mercado como mulher. E isso é muito desafiador. E se tem algo que as mulheres são peritas, é fazer várias coisas ao mesmo tempo. A Maria Júlia, da cidade de Areia, no Rio Grande do Norte, por exemplo, se dedica a 2 amores, a família e o agro. Em 2006, eu decidi que ia abrir o nosso engenho, que produz a cachaça Triunfo, para unir ao turismo de experiência, mostrando o processo de produção da cachaça. O mundo agro é para mim e para a minha família a sensação de que estamos realmente fazendo da nossa pequena cidade um lugar melhor de se viver. E agora vamos para o quadro Mito ou Verdade deste domingão. Vamos ver então qual é a pergunta de hoje. Comer abacaxi após as refeições ajuda a emagrecer? Olha aí que pergunta boa. Fica pensando, viu? Porque daqui a pouquinho eu vou responder. Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Já sabe, caneta e papel na mão. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Santo Antônio do Leveger tem manejo e recuperação de pastagens. Começa dia 20 e vai até o dia 24. Informações pelo 6593416790. Em Tangará da Serra tem confinamento e semiconfinamento de bovinos. Começa dia 20 e vai até o dia 24. Informações pelo 6533250142. Em Rondonópolis tem produção artesanal de conservas de frutas. Começa dia 20 e vai até o dia 23. Informações pelo 6634232990. Em Vila Bela da Santíssima Trindade tem produção de derivados do leite e queijos. Começa dia 20 e vai até o dia 24. Informações pelo 6532591018. Em Sapezal tem caprinocultura. Começa dia 20 e vai até o dia 24. Informações pelo 6533832557. E agora vamos para mais um intervalo, mas não sai daí, daqui a pouquinho estou de volta com muitas notícias, informações valiosas para você que ama o campo. O período de quaresma combina com o tempo de comer peixe. A procura por esse tipo de proteína aumentou bastante lá no Mercado do Porto, em Cuiabá. A expectativa dos permissionários do local que trabalham neste segmento de vendas é que haja um incremento de, no mínimo, 30%. O peixe é uma das delícias da culinária tradicional cuiabana, preparado das mais diversas maneiras, tradicionalmente frito, ensopado ou assado. O que não pode é faltar peixe na mesa do cuiabano. E nessa época de quaresma, a preparação para a Páscoa, o consumo é ainda maior. Tem famílias que substituem a carne até 2 vezes por semana. Tradição. Agora na quaresma também? Só a quaresma, toda sexta-feira. Toda sexta-feira, só peixe? Só peixe. Almoço e janta. Nessa época do ano, na quaresma, o consumo de peixes pelos cuiabanos deve aumentar em pelo menos 30%. Aqui no Mercado do Porto, há várias opções para o cliente. Desde o peixe que vem da Amazônia,
também do Pantanal, da região norte de Mato Grosso, e com vários preços, ou seja, para quem compra o peixe de piscicultura, como também aquelas pessoas que ainda pagam mais caro para levar o peixe de rio. O peixe de Mato Grosso é considerado um dos melhores do Brasil, tanto o de rio quanto o de piscicultura. E no mercado do Porto, há uma fartura de pescado. Nós temos todas as qualidades de pescado. Nós temos o pescado de rio e temos o pescado de piscicultura. Hoje a procura, eles procuram muito mais a piscicultura, até porque ela já adentrou o mercado, ela já tem uma aceitação muito grande e nós temos uma quantidade maior para oferecer ao cliente. Ou seja, o peixe de rio ele é um pouco mais escasso, né? Ele tem menos oferta. Os donos de peixarias garantem que estão mantendo os mesmos preços. O filé de pintado custa em média R$ 55,00 o quilo. A ventrecha, R$ 35,00 o quilo. E o tambacu inteiro sem espinhas, R$ 25,00 o quilo. Posterior, né, à falta do peixe, geralmente o peixe do rio ele é mais elevado o preço. Mas assim, o mercado do Porto, ele tende a atender ainda em questão assim, para a gente poder manter o preço, não assim um aumento muito grande, né, para passar para o consumidor. Independente do preço, a peixada é sempre um motivo para reunir a família e os amigos para celebrar. Estou vendo aqui para o final de semana um peixezinho assado ali, uma trinchã aqui, tem outras peças também boas, né? Talvez domingo eu venha aqui buscar para a gente passar o dia comendo um peixe, né? É um hábito? É um hábito. Na época de sexta-feira, né? Quaresma. Costuma comer mais peixe assim? Sim, costumo. É uma tradição? É uma questão de religião? É religião católica, né? Ou seja, quantas vezes por semana vocês comem peixe? Umas 2 vezes por semana. O cooperativismo de crédito cresce a cada dia no Brasil, sendo que hoje representa 20% das agências bancárias do país. Em Mato Grosso não é diferente. Confiram comigo então para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse universo. Muito interessante, hein? Mato Grosso é um estado em franco desenvolvimento econômico. A pujança do agronegócio dita o ritmo da produtividade e fortalece o PIB e equilibra mais a balança comercial. Seja pecuarista ou agricultor, o cooperativismo de crédito é apontado por quem produz como uma ferramenta, uma solução porteira dentro. A gente conseguia, assim, esse acesso muito mais fácil, né, para os nossos financiamentos, né, inclusive financiando aí armazéns, secadores, que é muito difícil, né, de acessar em outros bancos. A cooperativa está financiando também isso, né? Além do agro, Mato Grosso precisa atrair investimentos para a agroindústria. Nas áreas urbanas, ganham destaque o comércio e a área de serviços. Embora sejam segmentos diferentes, eles têm algo em comum: a efetivação com cooperativas de crédito. É um sistema funcional para todos, como alternativa para o fortalecimento de negócios. Eu queria dizer que as taxas de juros são muito diferentes. No cooperativismo, eu não gosto de dizer taxa mais alta, mais baixa, eu digo que elas são muito mais justas. E a gente agrega valor, porque quando eu uso a cooperativa, sim, eu tenho um custo menor, além do fato de receber de volta. E para fechar, que eu considero ainda o principal diferencial. A cooperativa é um instrumento de desenvolvimento local da comunidade. Entre os atrativos de ser um cooperado é que existe uma participação nos lucros e também retorno de investimentos, além da participação na gestão de crédito. A cooperativa vem crescendo já nos últimos 5 anos acima de 25%. E num país que cresce aproximadamente 4, 5, às vezes nem isso, né? Você crescer a 25% é um grande desafio. O cooperativismo cresce a cada ano no Brasil. Hoje, as cooperativas de crédito já representam 20% das agências bancárias do país. Esse modelo de negócio, onde cada associado também é dono, está em expansão no país e não é diferente em Mato Grosso. O cooperativismo tem sido muito bem aceito no mundo inteiro. Se a gente observar os números no mundo, vários países desenvolvidos, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, vários países, a gente tem números que chegam a mais de 30% muitas vezes do sistema financeiro de cada país. No Brasil a gente tem muito a crescer ainda. Mas em todas as regiões que nós estamos entrando, porque a gente está num movimento de expansão,
a adesão tem sido muito positiva. É importante a gente ter sistemas de cooperativas como o Sicredi em apoio financeiro na questão de crédito, oportunidades de novos negócios também para a indústria, para o industrial de Mato Grosso. A gente precisa muito alavancar a questão de ter possibilidades de ter novas taxas de juros para o mercado, novos investimentos. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O valor exportado pelo agronegócio brasileiro ultrapassou a 9 bilhões de dólares em fevereiro deste ano. O índice de Quantum teve redução de aproximadamente 12% e o índice de preço das exportações subiu quase 7%. Os produtos que tiveram destaques no mês foram milho, celulose, farelo e óleo de soja e carne de frango. No mês analisado, houve recuo nas exportações em função dos volumes reduzidos exportados em relação à soja em grãos, influenciado pelo atraso na colheita. Apesar da produção recorde estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em 151 milhões de toneladas para 2022-2023, açúcar e trigo também apresentaram queda nas vendas externas. Houve menor disponibilidade interna para exportação, por causa das preocupações com a safra argentina, no caso do trigo, e menor moagem de cana-de-açúcar por questões climáticas. As exportações da carne bovina mato-grossense reduziram 10% em fevereiro e o motivo foi o caso atípico de vaca louca, registrado lá no Pará. Com isso, a quantidade do produto exportado no mês passado somou 42 mil toneladas em equivalente de carcaça. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgado no boletim semanal desta última semana. Conforme os dados, Mato Grosso representa 24,5% do volume total de 174 mil toneladas embarcadas para o país asiático no mês passado. Porém, mesmo com a redução, o volume exportado ainda é acima da média. O boletim aponta que, apesar da redução dos embarques totais no comparativo mensal, o volume ainda é 32% acima da média exportada no mês de fevereiro nos últimos 5 anos. Os envios da carne bovina brasileira para a China ainda seguem suspensos e sem data para retomada. Cabe destacar que a China tem a autonomia para decidir voltar a comprar ou não o produto do Brasil. E neste ano, as exportações de arroz, que estão firmes, devem seguir influenciando os valores domésticos do cereal. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, a demanda interna e, sobretudo, a tendência de redução da oferta no campo também devem ser importantes fundamentos para o comportamento do preço no mercado brasileiro durante este ano de 2023. Os embarques mensais de arroz, considerando o produto em base casca, estão acima de 100 mil toneladas desde junho de 2022. E agora o nosso agro vai para um pequeno intervalo, mas não sai daí. Na volta tem muito mais. Vamos falar de turismo? Sim, tem Chapada dos Guimarães. Eu fico aqui esperando por você. Olá, já voltei, viu? E agora o assunto é armazenamento. No município de Sinop, um produtor de leite faz a lição de casa e prepara a silagem ainda no período das águas para quando os pastos ficarem mais escassos, ter o que alimentar o gado. Vamos conferir então na reportagem de Daniele Vendrame. Aqui na propriedade do seu Loudemar já foi feita a colheita do milho. Ele foi triturado, compactado e agora está armazenado.
Este é o processo final da silagem que está em estágio de fermentação e por aqui ela vai ficar 90 dias. Depois disso, vai sair, vai direto para o pasto, aonde vai servir de alimento para o gado que tem aqui na propriedade. Daqui são 700 litros de leite que serão encaminhados para o laticínio. Para não faltar comida para os animais no período de seca, o seu Oldemar já se previne meses antes. É justamente no período da chuva que a gente tem que fazer a prevenção para estocar comida, né? Aí entra a silagem. A gente produz a silagem 2 vezes por ano, né? E aí é a forma de poder alimentar os animais durante o período da seca, que são em torno de 6 a 7 meses, onde não tem o capim, aí que entra a silagem, para poder manter os animais e manter a produção. A silagem é um método muito utilizado pelos produtores rurais para garantir a alimentação de rebanhos no período da seca. Hoje, a patrulha mecanizada do município ajuda os agricultores neste processo. Plantado o milho tem um período certo para você fazer o corte, certo? Então é cortado, triturado, armazenado, compactado e coberto essa silagem para poder fazer a fermentação. Aqui na propriedade do seu Oldemar, uma área já foi reservada para o plantio de milho, que servirá para a silagem. Parte da propriedade é deixada só justamente para plantar o milho para fazer a silagem. O restante vai para a pastagem dos animais durante o período das águas, né? Então a gente planta em outubro, a gente faz a primeira plantação, colhe em janeiro, em fevereiro depois faz a segunda plantação e colhe em maio. E aí vamos estocando a comida. Quando acabar o período das águas, entrar o período da seca, entra-se com a silagem para poder manter os animais. E no Papo com Café de hoje eu vou conversar com a guia de turismo Camila Amorim. Vou conversar com ela sobre o turismo rural da região de Chapada dos Guimarães, que tem um grande potencial a ser explorado ainda, hein? Por estar cercada por lagos como o Manso, tem nascentes, rios, cachoeiras, cânions e montanhas, além da produção da pecuária leiteira e também de subsistência. Tudo isso e um pouquinho mais agora no nosso quadro Papo com Café. Olá, Camila, bom dia. É um prazer recebê-la aqui no programa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que assistem o Agro Pantanal. Obrigada pelo convite, Luciana. Imagina, olha, Camila, eu confesso que está passando aqui um filminho na minha cabeça, viu? Porque embora você nunca tenha sido entrevistada aqui no programa, a nossa estreia aqui no Agro Pantanal, né, estreou lindamente, porque eu fiz uma reportagem especial lá nas cavernas de Chapada dos Guimarães. Então, assim, foi um momento muito marcante, foi a estreia do programa e já colocando aqui, né, as belezas naturais de nossa Chapada. Então, já começo relembrando um pouquinho, imagens belíssimas aí vão ser mostradas, exibidas nessa primeira reportagem especial. E eu gostaria que você pudesse falar para a gente como é que está, né, o turismo lá em Chapada dos Guimarães, no Parque Nacional, porque eu tenho a triste impressão ainda, Camila, que o mato-grossense não visita a Chapada como deveria. Eu estou enganada? Ah, sim, então, o mato-grossense, tanto o Mato Grosso como por fora, né, a Chapada dos Guimarães é pouco divulgada. Acho que falta um pouco de conciliação ou de organização do governo do estado junto com os municípios, né? Mato Grosso é rico na biodiversidade, a gente em biodiversidade, cerrado, né? Pantanal, floresta amazônica, né? Então, falta um pouco mais de divulgação do poder público com as associações. Então, o que está acontecendo? As associações não estão sendo assim ativistas com o próprio produto dela? E quando a gente fala do Parque Nacional, é claro que nós sabemos, né? O potencial é riquíssimo. Até o governo do estado estava tentando, né, trazer para ele a responsabilidade de levar implementações, mas esse assunto ainda está um pouquinho enroscado, porque o governo talvez não vai conseguir ter
a concessão desse parque para investir 200 milhões de reais, deve ficar para iniciativa privada. Mas é um começo, Camila, para poder divulgar mais Chapada. Mas o que acontece? Não tem, de fato, um perfil lá no município, da prefeitura, da secretaria envolvida no turismo e também aqui com o governo de Mato Grosso. Esse diálogo não está permanentemente aberto para poder aumentar a visitação e conseguir, de fato, ter mais um roteiro turístico com infraestrutura? Então, falando da concessão do parque, né? Houve 2 deputados estaduais que estavam a favor da concessão, né, do parque estadualizar, mas foi vetado pela Marina Silva devido ao processo de andamento. Ao processo de andamento, né? E as normas não serem seguidas pelo que foi solicitado. E foi aprovado por 2 empresas que administram o Parque de Chapada dos Veadeiros, né? E foi aprovado para a Chapada dos Guimarães, mas ainda está em off se o Ministério do Meio Ambiente, junto com o ICMBio, vai aprovar. Em relação ao turismo da Chapada e o Mato Grosso, alguns atrativos são bem divulgados em relação a autoguiados, né? Devido às formações rochosas, a Chapada dos Guimarães tem alguns atrativos limitados, mas tem uma diversidade de passeios. E falta um pouquinho de parceria entre município, estado e associações de guias e condutores da Chapada quanto do Mato Grosso, né? O que a gente tem em Chapada, por exemplo, para fazer o autoguiado? Porque ainda que seja o autoguiado, a pessoa não precisa pagar um guia, ainda assim ela vai ajudar economicamente o município, porque ela vai se alimentar, ela vai fazer uma hospedagem, ela vai visitar o comércio ali local. Quais são os atrativos autoguiados, aquele que não precisa então do guia? Então, o ICMBio agora abriu o circuito das cachoeiras, né, que são 5 cachoeiras, 8 quilômetros de percurso, incluso o véu de noiva. Tem também o Balneário Salgadeira, tem um passeio rural muito bacana que você faz desde a passear com a colheitadeira no meio da soja, tirar leite da vaca, ver a produção. Após todo esse passeio, um banho de cachoeira. Tem... Esse zero custo com custo para entrar na propriedade, por exemplo? A propriedade são pequenas taxas, tem várias taxas, né? Os autoguiados tem alguns de R$10, como tem lugares de R$1.200, né? Que são privados ou day use também. Chapada tem mais de 490 cachoeiras, né? Então tem uma diversidade gigante para pessoas que querem trilhas ou pequenos percursos ou até para cadeirantes, que o véu de noiva conseguiu estruturar, pode descer de carro até o véu de noiva, lá, né? E eles têm uma cadeira que chama Juliette, que foi doado por uma família que a filha tinha dificuldade e eles gostavam de trilha e doou para vários parques essa cadeira para que os cadeirantes possam descer até o véu de noiva. E agora, em relação àqueles que precisam do guia, né? Quais são os atrativos? Olha, diversos. No Mato Grosso agora tem aberto vários atrativos, mas na Chapada é a caverna que você fez. Eu acho que eu já fiz todos, viu, Camila? Vamos, é bom. Tem a caverna. O que inclui o Complexo das Cavernas? Explica pra gente. A gente passa por 8 atrativos que nós fizemos em 8 quilômetros de caminhada, né? É a Caverna Arojari, que é a maior de extensão de arenito, né? A Ponte de Pedra, a Gruta da Lagoa Azul, a Pedra do Equilíbrio, a Quiogo Brado e a Pobojari, né? E para finalizar o Mirante, que passamos com visual panorâmico muito bonito. Não, é um passeio, uma trilha maravilhosa, para ficar o dia todo. E no final tem restaurante lá, a estrutura é bacana, né, para os aventureiros, tanto que quando eu fiz esse passeio, esse roteiro, Camila, chamou a atenção que de Mato Grossense ali só estava eu e mais um casal.
O restante tinham turistas do Paraná, de São Paulo. Eu me lembro que também tinham norte-americanos, mostrando que ali, naquele dia, pelo menos 90% dos presentes eram de outros estados e até de outros países. Continua essa proporção? Ou seja, o Mato Grossense é o que menos visita o Complexo das Cavernas, é isso? Sim, tanto quanto os outros atrativos, né? O Mato Grossense... não sei qual a dificuldade da visitação, mas eu brinco, se o Sudeste e a região Sudeste fechar, a Chapada perde o turismo, né? A procura é grande dessa região que você viu e muito pelo Pantanal, né? Devido à observação de bichos e passarinhar no Pantanal, agrega Nobres e Chapada dos Guimarães. Um outro passeio também que tem aí um certo grau de dificuldade, mas vale a pena, é para os aventureiros de plantão, é a subida, né? O Morro de São Jerônimo. Como é que está esse roteiro, Camila? Olha, esse roteiro está feito bem bacana, com várias parcerias. E por essa caminhada a gente tem feito muito a trilha São Jerônimo com yoga. Para pós-trilha dar uma... Não estou acreditando nisso. A gente tem trabalhado muito com vivência agora, né? Um diferencial assim nos passeios. E está convidada para participar. Confesso que só com yoga depois para encarar de novo o Morro de São Jerônimo. Tem uma fenda lá, gente, que eu vou te contar. A hora que eu parei numa fenda que eu pensei, e agora o que eu vou ter que fazer? Porque ela é o dobro da minha altura e não tinha apoio nenhum. Eu comecei a chorar, mas aí me deram um jeito de me jogar lá para cima. Ai, que bom, a superação. Melhorou, né? Essa fenda ou não? Continua lá? Não, continua lá. Então, tem que perdoar ela primeiro, para depois eu voltar, viu, Camila? Mas com a yoga a gente consegue. Tá certo. Bom, a gente falou então do Complexo das Cavernas, falamos do Morro de São Jerônimo. Qual o outro roteiro aí muito procurado? Águas do Cerrado, que é um novo atrativo, né? Tem 6 anos aberto, que é o circuito São 8 cachoeiras de água cristalina. Também tem o produtor rural lá, né? No qual ele produz queijos, produz doce de leite, ele produz... quase um autossustentável e é um passeio bem bacana de cachoeiras e também se quiser fazer uma experiência, uma vivência de como tirar o leite da vaca, a produção de queijo, é só agendar com antecedência. Que delícia, que gostoso. Aí já mistura um pouquinho o passeio ecológico com o rural, Sim. com o de aventura, né? Dá para colocar então a mão na massa também e tirar o leite da vaca. Sim. Une todos os elementos da natureza. A vivência tem sido bem bacana, assim, novas experiências para as pessoas de fora, para ver como é colher um leite, né, tirar um leite, a produção do queijo, né, tudo artesanal, os pequenos produtores. Então, tem expandido isso dos outros produtores de ecoturismo e o turismo rural. E o que a gente tem mais de turismo aventura no Parque Nacional e Chapada? Agora abriu a tirolesa, né, no Alto do Céu, no Porto Sol. Tem também um espaço muito bacana para diversão, que é onde tem paintball, tirolesa, arvorismo, Chapada, voo de balão, agora tem um novo voo de balão. É recente o voo de balão? É recente o voo de balão. Então, assim, a Chapada tem sido fomentado bastante graças a pequenos... A iniciativa privada, né? São iniciativa privada com emendas, né? Parlamentar e com alguns pequenos apoiadores de patrocínio. No período da pandemia, Camila, todo esse setor sofreu muito, né? E é preciso ainda ter essa recuperação econômica. Diante disso, houve fechamento dos restaurantes ou não? Eles se mantiveram, né? Reabriram todos, estão com novidades. Como é que está agora a linha gastronômica de Chapada? Olha, foi bastante dificultoso, tanto que você participou disso, né? Viu conosco como foi a pandemia. E teve bastante união entre os comerciantes e melhorou. O turismo depois da pandemia, o ecoturismo, ele tem sido a procura maior, né? As pessoas têm dado mais valor a essa vivência, né? Então, assim, ampliou. Creio que ampliou bastante a busca pela tranquilidade, pela natureza, né?
E também dá para sentir um pouco da sofisticação, né? Quando a gente fala dos restaurantes de Chapada dos Guimarães, não é só para aquele que está com a mochila, que fez trilha, né? De 8, 5 ou 10 horas. Sim. Dá para a gente usufruir de uma outra forma também, né? Tem alguns restaurantes mais sofisticados, opções gourmet. Sim. Se mantém nos mesmos ou está crescendo com preço acessível? Sim, tem restaurantes muito bons com preços acessíveis. Com visuais panorâmicos, para todos os gostos. Passeios com guia, sem guia, rural, restaurantes de glamour, de vários estilos que o cliente deseja. Agora, não é só no friozinho que dá para ter uma estadia em Chapada agradável, porque, claro, né, quando cai a temperatura, o cuiabano vai para a Chapada e aí tem aquela superlotação, né, no município, até com dificuldade para a gente conseguir vaga, né, para conseguir uma hospedagem. Melhorou também a procura por essas hospedagens, mesmo durante o período mais quente do ano? Sim, devido a formalidade agora de abrir uma pousada, né, os próprios aplicativos, né, que você pode reservar um quarto ou uma casa, aumentou bastante a procura do turismo e devido à altitude também em relação ao nível do mar, Cuiabá 100 metros, Chapada 870, no calor também a busca é muito grande pelas cachoeiras, né? Os balneários, né? Estrada Parque Nacional, que foi revitalizada com vários mirantes, é uma estrada lindíssima, né? Então tem vários balneários e a procura para o turismo está bem bacana, tanto em período sazonal. Quando a gente fala de, por exemplo, de Chapada, dá para falar de Manso, porque também tem ali um potencial que ainda não está sendo explorado, Camila. Se tivermos mais avanços, né, no turismo rural, no turismo de aventura, de contemplação em região de Manso, vai ajudar a trazer turistas que ainda não se despertaram para a Chapada? Se acredita que pode ajudar a incrementar? Você tocou num assunto bem interessante. O Lago do Manso é pertencente à Chapada, né? E é um passeio feito muito por mato-grossense. Então tem os dois lados, o lado que vai pela rodovia por Nobres e o lado da Água Fria na Chapada. Então os dois estão começando a ser explorados bastante agora, tanto pelos hotéis que tem lá, né? A procura é grande para o turismo na Chapada e está sendo bastante fomentado agora mais ainda com a construção de estrutura, né? Tendo estrutura, divulgação, o turismo acontece. Tá certo. Camila, tem algum contato para quem ficou interessado, né, para poder fazer uma visita que seja guiada, autoguiada? Está bem organizado lá o turismo. Deixa um contato, então, para quem tiver interesse. Deixo sim. Quem tiver interesse, eu posso passar um Instagram para quem quiser entrar em contato. A gente auxilia tanto com guia, sem guia, Mato Grosso. Tá? O telefone é 65 99611 0587 ou Chapada dos Guimarães MTBR é o Instagram. Será bem-vindo em poder auxiliá-lo e montar um itinerário agradável no Mato Grosso. E é bem interativo, porque assim que você já manda a mensagem, você já recebe todas as opções dos roteiros, né? Isso mesmo. É assim que funciona, tá vendo como eu sei, né? Eu continuo visitando Chapada dos Guimarães, viu, Camila? Você é uma boa cliente. É isso aí, gente. Olha, não desperdice não oportunidade, viu? Deu um tempinho aí, não conheceu ainda o Parque Nacional, alguns roteiros que a Camila desenhou aqui pra gente, por favor. Pense aí, faça uma reflexão, vale a pena. Você vai se surpreender, vai se encantar com as belezas naturais do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Bom, e agora a gente vai para aquela receita super tentadora para você fazer igualzinho aí na sua casa ou na fazenda.
que delícia, né? Olha, se fizer e ficar saboroso, manda aqui pra gente, por favor, vou ficar esperando, tá bom? Bom, e agora vamos para a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Chegando na tela pra gente a resposta: comer abacaxi após refeições ajuda a emagrecer? Sim, gente, é verdade. Notícia boa, né? O abacaxi na refeição ou após a refeição ajuda a melhorar a digestibilidade da comida, favorecendo o bom processo digestivo, pois possui uma enzima chamada bromelina, que ajuda na digestão de proteínas, contribuindo assim com a saúde de modo geral. Mas olha, não adianta comer o abacaxi inteiro, porque você já sabe, né? Excessos fazem mal e aí você vai até engordar no lugar de emagrecer. É uma fatia só para ter essa contribuição após as refeições. E assim eu termino o Agro Pantanal deste domingo. Obrigada pela sua audiência e domingo que vem tem muito mais. Tchau!